Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma playlist Booktuber. Antes de iniciar a leitura, eu lhe peço para inscrever-se no canal, se já é inscrito, para você ativar o sininho, para receber as notificações de novos vídeos, para você dar o like, informar os algoritmos que nosso assunto é importante aqui. E vamos à leitura. O caminho do retorno. Envelhecer à maneira taoísta. Um texto de José Bezerril. Exploro neste artigo a concepção taoísta de ciclo da vida humana da perspectiva de uma antropologia do corpo que investiga não apenas representações sobre corpo, mas também práticas corporais, como experiências corporificadas. De acordo com o taoísmo, a velhice não necessita ser vivenciada como um período de decrepitude e adoecimento, pois uma premissa básica dessa tradição é a possibilidade de reversão do movimento que conduz à morte. Tal preocupação tradicional com a longevidade e a saúde conecta essas práticas taoístas exóticas e relativamente desconhecidas no Brasil, com a obsessão contemporânea pelo prolongamento da juventude, pela perfeição corporal nas sociedades globalizadas. Ao mesmo tempo, a ressignificação corporificada contemporânea do taoísmo pode ser lida como um contraponto aos corpos dos consumidores. A longevidade taoísta é um efeito de sua arte da existência, implicada em um modo de vida completo, na contracorrente da aceleração vertiginosa do capitalismo tardio. Palavras-chave: ciclos de vida, corporeidade, estética da existência, taoísmo. O retorno é o movimento do caminho. A vida prática ensina, acima de tudo, a respeitar o que a coisa prescreve e não a opinião que se tem sobre ela. Em qualquer atividade a que nos dedicamos, o corpo é o suporte da intuição, da memória, do saber, do trabalho e, sobretudo, da invenção. A temática dos ciclos de vida se conecta com o taoísmo, na medida em que essa tradição espiritual, por meio de sua arte da existência, se caracteriza como uma preocupação com a longevidade, particularmente com o envelhecer, sem decrepitude e sem adoecimento. Documentada desde seu trabalho fundante, tal preocupação se tornou justificada para um cuidado prático e cotidiano com a saúde e o bem-viver. O fato de que o taoísmo figure como uma das grandes religiões mundiais, como uma tradição espiritual oriunda da antiguidade chinesa, relacionou sua investigação à história das religiões e à sinagoga. Contudo, como também é uma tradição com expoentes contemporâneos, inclusive em contextos multiculturais, é passível de ser estudada por meio de outras formas de investigação, como a etnografia. Esclareço que, no contexto deste artigo, discuto o taoísmo a partir do horizonte de um movimento taoísta urbano contemporâneo e situado em grandes cidades brasileiras. Minha compreensão é, portanto, fundada numa experiência etnográfica específica, informada por um posicionamento teórico focado na antropologia do corpo.
Nesse sentido, é importante distinguir o quadro por mim apresentado das análises sinológicas, fundadas exclusivamente no estudo dos textos clássicos, divorciados da experiência de praticantes vivos no momento presente. Ao referir-se aos clássicos chineses, ainda que dialogue com autores da literatura sinológica, enfatizarei a interpretação da tradição oral presente na linhagem taoísta por mim pesquisada. Falar em arte da existência taoísta, como fiz acima, implica situar esta tradição conforme a documentei no Brasil urbano contemporâneo, no campo das estéticas das existências ou das tecnologias de si, segundo as definições de Foucault. No fundamental, este autor aponta para modos de constituição singular de si, marcados pela busca de transformação, bem como por uma percepção da própria vida como obra de arte, em um trabalho recente. Ortega comenta que as estéticas da existência seriam para Foucault uma alternativa à disciplina. No caso do taoísmo, considero que seus modos característicos de cuidado com a saúde e a longevidade, centrados no conhecimento prático do próprio corpo e geridos pela própria praticante, oferecem um contraponto à submissão ao poder médico, particularmente no caso da velhice. Os cuidados de saúde convencionais da medicina ocidental caracterizam-se por uma intensa medicalização do corpo do idoso. Nesse sentido, penso que é possível compreender a adesão à tradição taoísta como proporcionando um modo alternativo de subjetivação corporificada. Articulo a definição do taoísmo nestes termos como um posicionamento teórico que privilegia a atenção à experiência corporificada do mundo, isto é, baseado na problemática do embodiment, que descrevo de forma sucinta como os modos particulares pelos quais culturas se escrevem nos corpos de seus membros, constituindo a experiência singular e coletiva, sempre de forma múltipla e contraditória. Ressalto o caráter ambivalente da cultura, ao mesmo tempo com algum nível situado e provisório do consenso, mas também com potencial dissidência e variação, reconhecendo que as relações sociais cotidianas são o campo da disputa em torno dos significados culturais, inclusive em função da pluralização da experiência social e biográfica, mais do que uma simples expressão de um acordo tácito em torno dos padrões culturais. Discutirei mais adiante a concepção de ciclo de vida do taoísmo. A partir da categoria nativa, caminho do retorno, como memória específica dessa tradição de conceber o ciclo de vida e viver o envelhecimento, essa expressão remete à paisagem de dois clássicos chineses, que são referências fundamentais para minhas interlocutoras taoístas. O Dao De Jing e o Yi Jing.
No primeiro caso, explorarei o tema do retorno à raiz, e no segundo, o lugar da imagem do retorno no assim chamado 12 hexagramas do calendário. Nos tópicos a seguir, descreverei o grupo etnografado sucintamente, a cosmologia taoísta, que fundamenta seu sistema de práticas, a relação das técnicas corporais com o tema da longevidade e farei um contraste com as preocupações com a juventude e a saúde, produzido no contexto dos saberes biomédicos do capitalismo contemporâneo. Notícias de uma etnografia, uma muda da árvore taoísta do Brasil. Ao final dos anos 1990, iniciei a investigação do taoísmo no Brasil. Na época, optei por uma escola específica que se organizava principalmente em torno da figura de um ancião chinês, falecido Mestre Liu Pailin, renomado por suas habilidades em medicina tradicional chinesa, Tai Chi Chuan e meditação taoísta. Fiz um primeiro contato com uma discípula de Brasília que me apresentou uma liderança de São Paulo, em cuja instituição iniciei meu trabalho de campo. Nos anos de 1998 e 1999, estive pela primeira vez em trabalho de campo, mais intensivamente na cidade de São Paulo, sede do movimento, mas também em Brasília, onde havia um contingente significativo de praticantes. Neste período, o mestre ensinava os saberes taoístas e dava consultas médicas em 2 institutos. Um na Vila Mariana e o outro no Ibirapuera. Além disso, um polo importante das atividades do grupo estava na escola de uma de suas principais discípulas em Vila Madalena. Havia também o Centro de Medicina Tradicional Chinesa de seu filho Liu Ximing, com quem só vim a ter contato a partir de 2000, ano do falecimento do mestre. Como estratégia etnográfica em São Paulo e Brasília, privilegiei a participação no mundo da vida taoísta, mais do que a participação distanciada, acompanhando as atividades de transmissão prática da tradição, principalmente sobre a forma de treinamento e palestras do mestre Pailin, mas também para situações de prática informal e instrução formal por parte dos discípulos, que atuavam como professores nas instituições mencionadas acima, mas também em outros espaços da cidade, como escolas, postos de saúde, salões paroquiais de igrejas, parques e praças públicas, e mesmo em algumas residências. Ao longo da história do grupo, além do modo tradicional chinês, que implica convivência com o mestre e prática diária, a transmissão também adotou um formato itinerante moderno. Liu Pailin
alguns de seus discípulos e seu filho Liu Xinmin fizeram visitas periódicas a outras cidades para ensinar os saberes taoístas. Seja sob a forma de seminários de curta duração, seja de curso de formação com um encontro mensal por um período mais longo. A linhagem taoísta é representada no Brasil pelo falecido mestre Liu Pailin, seu filho Liu Xinmin e as respectivas discípulas de ambos. Chegou ao país em 1970, inicialmente com maior expressão entre imigrantes chineses e seus ascendentes, dispersou-se progressivamente entre um público brasileiro mais amplo, apresentando de forma sucinta este grupo, que se revela relativamente heterogêneo, com interesses e ênfases potencialmente conflitantes. Disperso em forma de rede por várias grandes cidades brasileiras, como São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Curitiba e Ribeirão Preto. Ressalto que a pertença ao grupo corresponde mais a níveis distintos de adesão ao modo de vida taoísta que se expressa na organização das práticas cotidianas, do que na frequência necessária e cotidiana aos espaços institucionalizados, em que se destina e se ensina a tradição. As instituições dessa linhagem taoísta estariam mais próximas de escolas de saberes taoístas e clínicas de medicina chinesa. Não são, portanto, o exato equivalente de um templo. Todos os praticantes são leigos, sem a presença de monges ou sacerdotes taoístas em seus quadros. Coincidindo com uma das mensagens recorrentes do mestre Liu Pailin, predomina um público com faixa etária superior aos 40 anos, em sua maioria das camadas médias urbanas, ainda que se encontre também praticantes mais jovens e de origem mais popular. Em termos de distribuição por gênero, há um número ligeiramente maior de mulheres. Constatei o predomínio de pessoas brancas, mas com uma presença também visível de descendentes asiáticos. Embora seja um grupo relativamente numeroso, se considerarmos a presença dos praticantes ocasionais de Tai Chi e pacientes de medicina tradicional chinesa, dentro do total de praticantes, um número muito mais restrito se reconheceria propriamente como discípulos de um mestre taoísta, consequentemente, com um engajamento muito estreito, intenso e cotidiano com a tradição. Em seu aspecto muito mais público, o discurso e as práticas fundantes do grupo remetem às dimensões de manutenção de uma boa condição de saúde e de obtenção da longevidade. Tudo isso derivado fundamentalmente da prática regular das técnicas corporais taoístas, cujo objetivo, coerente com o ethos da tradição, seria uma integração à natureza. Em sentido mais privado, o taoísmo aparece como caminho de vida, nas palavras de seus próprios adeptos, no qual as práticas meditativas desempenham um papel central. Os aspectos mais públicos de práticas de saúde e de longevidade condizem com a descrição de como, das formas clássicas
do taoísmo na China, que situa as práticas de longevidade como primeira etapa ou nível mais básico da prática taoísta. Desse modo, parecia que, em sua versão contemporânea no Brasil, essa linhagem taoísta, ao oferecer uma possibilidade eficiente de cuidados com a saúde, apresentaria em segundo plano uma possível porta de entrada para a experiência de um mundo, cuja proposta é a versão da tradição taoísta. Ao longo do encontro etnográfico, desde que iniciei minhas investigações sobre o taoísmo, deparei-me com um certo número de praticantes idosos. Transpareceria em algumas das histórias de vida a que tive acesso à superação de uma grave crise. Ao longo do encontro etnográfico, desde que iniciei minhas investigações sobre o taoísmo, deparei-me com um certo número de praticantes idosos. Transparecia em alguma das histórias de vida a que tive acesso à superação de uma grave crise de saúde pela ação combatida de práticas intensivas, regulares e cotidianas dos treinamentos taoístas, e em alguns casos da medicina tradicional chinesa, ambos prescritos pelo mestre. Uma das promessas do taoísmo como modo de vida é a da possibilidade da velhice associada a uma boa condição de saúde. Este possível ato é um dos aspectos subjacentes ao interesse por suas práticas por parte de um público urbano proveniente de diferentes backgrounds religiosos, não necessariamente preocupado com experiências espirituais de natureza contemplativa, ao menos em seu primeiro contato com as práticas taoístas. É característico de vários grandes expoentes da tradição uma espantosa longevidade em relação ao padrão mais geral da população. A própria figura do mestre Pai Lin foi exemplar nesse sentido. Além dos saberes que transmitia e encarnava sua marca e seu gesto, inclusive sua mera presença corporal, segundo relatos de vários de seus discípulos, e minha própria experiência pessoal causava um impacto sensível naqueles que o conheceram. Um homem de idade avançada, proveniente de uma família que se caracterizava por vidas curtas, mas apesar disso, com excelente disposição física, flexibilidade invejável e grande lucidez, com 90 anos já completos. Uma expressão ostensiva de uma longa experiência biográfica com o modo de vida taoísta. Julgo necessário explicitar que a longevidade taoísta aparece como um índice de realização, como resultado do treinamento diário, como um meio ou condição para se aprofundar por toda a vida no percurso de experiência espiritual, mas não como uma finalidade em si. Conforme já argumentei, com base nas declarações de minhas interlocutoras, a vida longa tem como finalidade que a pessoa que pratica desenvolva sabedoria e que assim possa ser fonte de benefício coletivo, inclusive com um elo na cadeia de transmissão na linhagem taoísta. Corpos taoístas, segundo a filosofia Yin Jing e a cosmologia Wang-Lao. A ênfase que a tradição taoísta coloca na compreensão da natureza Tian e na integração com seus ritmos coloca alguns problemas no contexto de um debate antropológico. O que quer que o taoísta, seu etnógrafo e seu leitor de sua etnografia conceba como natureza é simultaneamente uma representação cultural, uma tentativa de mapear o mundo vivido
em termos inteligíveis aos humanos. Por um lado, o conhecimento discursivo intelectual sobre a natureza é feita de uma mediação cultural e não por reflexo de uma realidade objetiva, sem negar que haja um mundo lá fora, para além dos humanos, que corresponderia em alguma medida à dimensão pré-discursiva e pré-objetiva da experiência corporificada da fenomenologia de Merleau-Ponty. Compartilho com Sordas a impressão que mesmo essa dimensão pré-reflexiva da experiência corporificada não é exterior ou anterior à cultura, lembrando que, da perspectiva do embodiment, a cultura, a cultura corresponde também a um universo existencialmente circunscrito de práticas e experiências, não meramente a um sistema de representações. Feitas essas ressalvas, a observação atenta dos fenômenos do mundo natural, a alternância das estações, o movimento dos corpos celestes, o comportamento dos animais, a investigação das propriedades medicinais de substâncias minerais, vegetais e animais, etc., é uma característica da tradição taoísta. De algum modo, o argumento de que haja outras formas válidas e culturalmente específicas de conhecer os fenômenos naturais, divergentes em relação à ciência ocidental moderna, me parece já está suficientemente estabelecido na antropologia, pelo menos desde a séria discussão estruturalista sobre uma ciência do concreto. Descrever a cosmologia taoísta nesses termos seria relativamente válido, já que a cosmologia tradicional chinesa constrói classificações totalizantes a partir das propriedades sensíveis das coisas, como já demonstrado por Granet. Além disso, um paradoxo antropológico do estudo do taoísmo é que o retorno à condição natural decorre da dedicação disciplinada e cotidiana à prática de um sistema de técnicas. Logo, literalmente, a corporificação de um patrimônio cultural, ainda que em um estilo sempre singular. Ser um mestre taoísta é incorporar uma excelência em sua própria pessoa, um saber transgeracional e tornar-se um corpo exemplar para seus discípulos. Ao mesmo tempo, uma tradição viva é necessariamente caracterizada pela variação e pela multiplicidade. Diria de maneira bastante sucinta que no contexto da tradição taoísta, falar em natureza é referir-se no seu nível mais elementar aos processos de incessante alternância entre dois tipos de configurações, Yin e Yang, que se sucedem das mais variadas formas. A etimologia dos dois termos remete, entre outras imagens, ao lado sombreado e ensolarado de uma montanha. Não se trata de essências ou substâncias propriamente ditas, mas sim de posições ou momentos em uma configuração dinâmica e situacional. Ou, como nos descreve sinteticamente Granet, são emblemas que apreendem os contrastes do mundo vivido em todas as suas formas. São termos relacionais e contextuais, independentes. Há um ponto para o taoísta, sua dissociação ou desequilíbrio são percebidos no campo da desordem, dos fatores patogênicos de uma vida que conduzem ao adoecimento e à morte. Yin e Yang se referem a fenômenos do mundo natural, às estruturas que compõem
a pessoa, mas também as configurações das relações entre humanos e entre humanos e natureza. A alternância yin e yang nomeia uma pulsação básica do cosmos: expansão, recolhimento, ascensão, declínio, dia, noite, movimento, serenidade, descrito no Tao Te Ching. Posteriormente, foi elaborada uma descrição mais detalhada dessas alternâncias cíclicas na dinastia Han, por meio da combinação da cosmologia Yin e Yang, descrita por Laozi, ao sistema de correspondências entre as coordenadas do tempo, do espaço, da experiência sensível e os espaços do corpo humano, e as 5 energias ou modalidades do Qi, de forma que o mundo, conforme descritas no Wangdi Neijing Suyen, o primeiro clássico da medicina tradicional chinesa, atribuído ao mítico imperador amarelo, Wangdi. O resultado dessa fusão entre as duas perspectivas clássicas é chamada de literatura sinológica e cosmologia Wanglao. Nesse contexto, o ser humano aparece como réplica do universo, ainda que em miniatura, composto pelas mesmas formas que o constituem, em particular as 5 modalidades básicas do Qi, chamadas por interlocutores taoístas de 5 energias: madeira, fogo, terra, metal e água. Essa cosmologia, fundada na alternância Yin e Yang e nas relações entre as 5 energias madeira, fogo, terra, metal e água, se expressa em uma rede de correspondências que articula o tempo circular, o espaço quadrado, o corpo humano e os elementos da experiência sensível. Tal concepção, que une o humano com o microcosmos, a natureza como macrocosmos e todo o pensamento e fundamento das técnicas de Qigong, almejam captar a energia vital, ou o Qi, de fontes do mundo natural. O sol, a lua, as estrelas, florestas, montanhas, cachoeiras, o mar. Em horários específicos e em um segundo momento, armazená-la, circulá-la ou emiti-la com finalidades marciais, terapêuticas ou espirituais, segundo o caso. Apesar da cosmologia Wanglao ser um importante fundamento cosmográfico das práticas taoístas, ressalto, entretanto, que conhecer ou praticar a medicina tradicional chinesa não faz de alguém automaticamente taoísta, visto que essa tradição se autodefine em seu sentido mais estrito, como uma tradição espiritual, com um estilo específico de experiência. Antes de prosseguir, caberia aqui situar a noção taoísta da saúde, em um sentido bastante amplo do contexto de cosmologia Wanglao. Saúde é integração e equilíbrio entre Yin e Yang. Em um sentido mais preciso, em conformidade com a medicina tradicional chinesa, idealmente a saúde é o equilíbrio entre as 5 energias, sem excesso nem deficiência. Saúde também é plenitude e circulação apropriada da força vital, que diversas pessoas interlocutoras do taoísmo, incluindo o próprio mestre Liu Pailin, me repetiram
em situações formais de instrução, bem como em conversas informais, que o fundamento da saúde e a origem da doença se encontram no plano invisível, na qualidade e na quantidade de energia vital que, por essa razão, o mestre afirmava que o médico de nível superior era o que impedia a doença de se manifestar, porque reconhecia os sinais indiretos que pronunciavam sua futura manifestação. O médico de nível intermediário tratava a doença em seus estágios iniciais e antes que se tornasse grave. E o médico de nível inferior tratava o órgão quando a doença já estava instalada. Diante disso, no que diz respeito à saúde, as práticas taoístas apresentam caráter fundamentalmente preventivo, cujo aprendizado empoderaria a pessoa que pratica o taoísmo a conservar sua própria saúde, ao invés de permanecer dependente e submisso ao poder do médico depois de doente. Por conseguinte, a ideia de doença no taoísmo está associada à dissociação de yin e yang, ao esgotamento da força vital decorrente da idade e das agitações cotidianas, ao acúmulo de energias nocivas e ao consequente bloqueio da circulação da força vital no corpo e da conexão entre a pessoa e as energias do mundo natural. Uma dimensão desse processo patogênico de dissolução de um estado de harmonia e equilíbrio original será descrita no próximo tópico, com relação à temática do retorno no contexto dos 12 hexagramas do calendário. O caminho do retorno. Discuta a concepção de ciclo de vida do taoísmo a partir da ideia de caminho do retorno. Como maneira específica dessa tradição, conceber e viver o envelhecimento. Fica evidente que para a tradição taoísta, só é possível pensar longevidade e velhice sem decrepitude por meio dos saberes práticos que articulam uma compreensão vivida das relações entre corpo e natureza. Dentre as possibilidades de compreensão polissêmica desta expressão-chave, meu ponto de partida é a relação entre a experiência da serenidade e sua potencialidade de reverter ou ao menos retardar o movimento que conduz à doença e à morte pelo esgotamento da força vital, conforme expresso na exegese oral do poema 16 do Dao De Jing. A origem ou raiz a que se referem os versos do poema retorno à raiz, retorno à vida, corresponde em um sentido ao centro da gravidade do próprio corpo, uma pequena esfera situada a mais ou menos 3 dedos atrás e abaixo do umbigo. Tal localização corporal é central para diversas técnicas taoístas, tanto práticas de saúde e longevidade quanto práticas de meditação. Segundo a concepção taoísta da região da origem, se configura um taiji microscópico, local de união de yin e yang. Ao se manter a atenção corporal aí, pode-se simultaneamente cultivar a vitalidade e a serenidade. Nessa tradição, existe um plano prático, uma articulação bastante orgânica entre esses dois aspectos, a boa condição de saúde e a experiência espiritual,
A possibilidade de retorno está condicionada, portanto, segundo a exegese de Liu Pailin, ao cultivo da serenidade, principalmente por meio das técnicas de meditação, como sentar na calma, Jingzhu. A metáfora do retorno remete também a uma das metas das práticas taoístas, a conquista de um estado de espontaneidade, naturalidade e plenitude, análogo à infância. Essa condição diz respeito a uma redução de toda a artificialidade, entendida como o retorno, ao estado não desnecessário, por meio da não ação. Chega-se ao tal, ao diminuir e reduzir o desnecessário. Isso se expressava no corpo exemplar do mestre Liu, no modo como executava as técnicas de movimento, das quais cito, em particular, a sequência de Taijiquan, que tinha um caráter extremamente sutil, velado, quase enigmático. Todo elemento supérfluo ornamental das posturas e movimentos havia desaparecido. Era difícil distinguir uma técnica da outra e perceber claramente a intenção subjacente à graça fluida dos movimentos. Essa aparente indefinição da forma dos mestres é bem diferente da imprecisão dos movimentos que caracterizam o iniciante, que possui uma compreensão prática ainda rudimentar das técnicas. O corpo idoso do mestre, mais gracioso e cheio de vitalidade, é a própria encarnação bem-sucedida do caminho do retorno. O sentido do retorno, numa segunda perspectiva, se refere ao hexagrama homônimo de número 24, Fu, do livro das mutações Yin Jing. A interpretação oral relaciona o tema do retorno do poema 16 do Dao De Jing, mencionado acima, à descrição desse hexagrama 24, retratando a primeira manifestação de Yang, sucedendo a uma situação completamente yin. Essa mesma imagem se presta a compreender situações distintas. No contexto dos treinamentos taoístas, remete um movimento espontâneo do Qi, resultante da obtenção de um estado de completa serenidade meditativa, razão pela qual o hexagrama 2, Kun, o receptivo, é considerado uma representação de meditação. Sentar na calma, Jigzhu. O outro sentido da imagem remete ao caráter circular, ou melhor, potencialmente espiralado do ciclo da vida humana, que se torna mais inteligível pelo exame do ciclo completo representado pelos 12 hexagramas do calendário. É a reiteração de experiências do retorno como manifestação do Qi nas práticas meditativas, que torna possível a experiência do retorno como reinício potencial do ciclo de vida. Na filosofia do I Ching, os chamados 12 hexagramas, o calendário, aparecem entre os primeiros emblemas do ciclo da vida humana, na medida em que há uma superposição do tempo cósmico, do dia e do ano, e a duração da vida humana, coerente com a cosmologia Huang Lao.
Descreve um movimento de alternância de Yin e Yang de uma forma mais minuciosa. O ciclo se inicia com o extremo Yin, que vai progressivamente se transformando em Yang, o que se expressa pelo acréscimo de uma linha Yang, de baixo para cima, a cada etapa do ciclo. Quando o Yang chega ao ápice, hexagrama 1, Qian, inicia seu declínio, com o aparecimento subsequente de uma linha Yin a cada etapa do ciclo, de baixo para cima, até que resta apenas a última linha Yang no hexagrama 23, Bo. Quando essa linha se rompe, o ciclo termina com o hexagrama 2, Kun, mais uma vez. Mas resta a possibilidade, por meio do saber sobre os segredos do Tao, de um novo começo, representado pelo retorno, hexagrama 24, Fu. Em sua descrição ideal, o ciclo respeita proporções numéricas de ciclos de 7 para corpos femininos e de 8 para corpos masculinos. Os primeiros 6 hexagramas corresponderiam ao crescimento de Yang, do nascimento até o fim da infância. O hexagrama 1, Qian, totalmente Yang, correspondente à plenitude da vitalidade da juventude. Após esse período de apogeu, o curso natural da vida adulta segue um imperceptível, mas inexorável declínio. A vitalidade se desgasta, o que é representado pelo surgimento gradativo de mais uma linha Yin a cada etapa do ciclo, até que ao final do ciclo, aos 64 anos para homens e 56 para mulheres, a condição da vitalidade é representada mais uma vez pelo hexagrama 2, denotando o esgotamento da energia original e a dependência apenas do ar e dos alimentos para manter a vitalidade. A tradição oral relativiza a exatidão numerológica dessas descrições, incluindo fatores constitucionais. A qualidade da energia pré-natal de uma pessoa, bem como as características do estilo de vida e a prática dos treinamentos taoístas, colocam em evidência a ação da cultura na duração da vida, particularmente o poder das técnicas corporais taoístas, integradas a um modo de vida completo, no retardamento do envelhecimento e na obtenção de uma longevidade associada a uma boa condição de saúde. Especificamente quanto à temática do envelhecimento no mundo da vida taoísta, como o tempo da natureza é percebido como cíclico, e os treinamentos teriam a capacidade de desacelerar o ritmo da pessoa que pratica ou promove o retorno à origem. Há a possibilidade de rejuvenescimento e de recuperação da saúde. No entanto, essa tarefa se torna proporcionalmente mais difícil quanto mais avançada é a idade em que se iniciam as práticas. Consequentemente, com a energia original já esgotada, já que a concepção taoísta de tempo é circular e não linear. Inclui uma possibilidade de recomeço ao se chegar ao fim de um ciclo, bem como associa o caráter extremamente yin tanto ao bebê e quanto ao idoso, de modo que a extrema fragilidade pode conduzir à morte ou à renovação. É esta possibilidade que está expressa na passagem do hexagrama 2, o receptivo, para o hexagrama 24, o retorno, de um estado completamente yin ao retorno do yang, como uma nova primavera sucede o inverno. Jerusha Shang
discípula e tradutora do mestre Pailin, costumava referir-se aos 25 anos que o mestre viveu no Brasil em intensa atividade como médico chinês e mestre taoísta, como a conquista de uma segunda primavera de vida, como efeito dos treinamentos, a própria corporificação do retorno do Yang. A condição fundamental para o retorno é a serenidade, um dos polos fundamentais das técnicas corporais taoístas. Justamente por isso, exploro a seguir a questão do treinamento diário como elemento central da experiência do envelhecimento no contexto de uma estética da existência taoísta. Treinar a arte da existência taoísta como prática cotidiana. Em conformidade com uma antropologia do corpo atenta à problemática do embodiment, ao invés de pensar o taoísmo exclusivamente em termos de crenças e representações, é preciso investigar suas práticas e as experiências delas decorrentes, em função da centralidade da corporalidade nessa tradição. O universo das práticas taoístas, etnografado, inclui um leque amplo de possibilidades. A categoria nativa mais geral para descrever a experiência prática é o treinamento, cujo repertório se distingue em dois polos complementares: movimento e serenidade. Como já discuti em outros trabalhos, treinar é fundamentalmente atualizar a cosmologia taoísta no plano da experiência vivida por meio de um exercício da faculdade mimética. Emula-se o mestre, os praticantes mais experientes e a própria natureza. É fazer do corpo próprio um corpo taoísta, parte de uma cadeia dialógica cujos enunciados são gestos, posturas, estados somáticos. A tradição encarnada em seus mestres e praticamente vivos enfatiza a indissociabilidade de teoria e prática, diferenciando o sábio do mero erudito. A saúde e a longevidade dos mestres taoístas seriam uma expressão da compreensão vivida na cosmologia e da cosmologia taoísta, da posse dos segredos da natureza e da integração aos seus ritmos para obter saúde e longevidade. Fundamentalmente ambivalente, a natureza pode dar e tomar a vida. O fundamento da longevidade taoísta consiste, portanto, na integração de um saber prático sobre o corpo e a vida cotidiana do praticante. Sendo assim, a temática do envelhecimento está indissociavelmente ligada à prescrição de um modo de vida pautado pelo treinamento regular, que propiciaria a experiência recorrente do retorno, e pela incorporação de uma certa qualidade do ritmo da existência em consonância com os princípios que, segundo os taoístas, regem o próprio movimento da natureza: lentidão, circularidade, alternância e yin e yang. O envelhecimento sem decrepitude decorreria, então, de uma mudança de hábitos operada pelo aprendizado de novas técnicas. Em caráter de exemplo, o retorno à raiz se corporifica de forma bastante literal em dois treinamentos taoístas básicos: a descida interna, ou preparação interior, e o abraço do Taiji. Pelo próprio caráter sintético da civilização chinesa em geral e do taoísmo em particular, um número relativamente reduzido dos princípios organiza uma infinidade de saberes e técnicas. Os dois treinamentos básicos, que descreverei a seguir, praticados pelos taoístas, como preparação e conclusão de técnicas mais elaboradas, equivalem, em alguma medida, à redução minimalista
de todas as técnicas taoístas ao seu nível mais fundamental, relacionado ao eixo e ao centro. Meus interlocutores referem-se a treinamentos do Tai Chi, para descrever vários dos treinamentos taoístas e não apenas a arte marcial interna homônima Tai Chi Chuan. Coerente com a ênfase desta escola taoísta na prática dos chamados treinamentos interiores, uma de suas características distintivas, seja na forma de Tai Chi Chuan ou em outras técnicas, é um exercício meditativo inicial que precede todas as técnicas que fazem uso do eixo vertical do corpo, seja de pé, seja na posição sentada. Essa prática preliminar é denominada alternativamente de preparação interior ou descida interna. Trata-se fundamentalmente de um exercício da atenção. Olhar se recolhe no centro da cabeça e desce pela linha central do corpo até chegar ao Taiyuan. A metáfora antropomórfica é do sol, que brilha no céu, cabeça, e que lança seus raios sobre a terra, região central do corpo, abaixo e atrás do umbigo. Compreendida a partir de um posicionamento fenomenológico, isto é, como uma experiência corporificada, a sensação de descida da energia ou de reconhecimento do espírito na raiz corresponde a uma reorientação da consciência corporal por uma mudança no modo somático de atenção da cabeça como locus privilegiado da consciência para o centro gravitacional do corpo. A segunda prática que descreverei é o abraço do Tai Chi. Essa técnica, aparentemente simples, congrega o simbolismo do eixo e do centro do mundo por meio de uma metáfora antropomórfica. Se ao trazer a atenção corporal do Taiyuan, que corresponde à Terra e ocupa a posição central no espaço cosmográfico quadrado, a pessoa que pratica o praticante, abraça o umbigo do mundo e refaz a união das eletricidades opostas Yin e Yang. Esse treinamento é uma verdadeira síntese da experiência taoísta. A permanência no centro, a unidade de movimento e serenidade, a integração dos contrários, a recuperação da unidade perdida, a união do céu e terra no ser humano, o próprio sentido dos ideogramas chineses para a meditação Jingzhu, que se traduz em português como sentar na calma. Em uma interpretação mais simples, se refere a dois sentados sobre a terra, o que equivale à união de Yin e Yang na origem. Mais do que a expressão densa do simbolismo taoísta ou da cosmologia taoísta em um gesto, o sentido de valor do abraço do Tai Chi estão na experiência corporificada que o praticante experiente, desencadeia com este simples gesto, tornar-se um Tai Chi Yin e Yang unidos na harmonia e em harmonia. A maioria das técnicas de movimento realizadas na posição de pé integram a corporificação dos princípios do eixo vertical e do movimento a partir da consciência corporal sediada no centro da gravidade do corpo, tomando como referência os tratados que registram as fórmulas mnemônicas orais referentes à prática do Tai Chi Chuan, mas também minha própria experiência de campo. O corpo do praticante experiente se movimenta mantendo o eixo vertical que pode girar para um lado ou para o outro, a partir
e um movimento gerado no chão e comandado pela cintura. Neste sistema de movimento, as articulações devem funcionar em conjunto, como se o corpo fosse um sistema de pequenas espirais simultâneas. O movimento correto implica que o corpo forme uma perfeita unidade. Cada vez que uma parte do corpo se move, todas as outras têm de se ajustar. Por contrastes com as formas de ginástica das academias ocidentais, o movimento dos grupos musculares isolados seria, da perspectiva taoísta, um desperdício de energia, já que é a estrutura do corpo que deve garantir a eficácia do movimento com o mínimo de força muscular. Essa é a maneira de mover-se particularmente favorável a um corpo desprovido de uma musculatura espetacular, como é a tendência dos corpos idosos e infantis. Compreendido como um saber baseado no sentir, mais precisamente no aprendizado de maneiras específicas de perceber o próprio corpo e os corpos de outrem, tornar-se taoísta, implica a aquisição de um modo somático de atenção específico, uma maneira de relacionar-se com o mundo e com o próprio corpo. A metáfora taoísta do movimento circular da natureza se corporifica, literalmente, numa série de técnicas que ensinam a mover o corpo em padrões circulares e espiralados, tanto em termos de um horizonte espacial quanto temporal. A imagem do símbolo do Taiji, indicadora da indissociabilidade e alternância de Yin e Yang, idealmente deve se tornar um estilo vivido de relacionar-se consigo e com o mundo de uma forma contextual. Não só a própria pessoa deve compor um pequeno Taiji, mas deve relacionar-se com a natureza e com as outras pessoas de modo integrativo e harmônico, sugerido por essa imagem de duas polaridades integradas, gerando um movimento circular caracterizado pela alternância. Em suma, o efeito do treinamento reiterado diariamente seria habitar um mundo da vida taoísta, experiência caracterizada pela economia habitual da força vital, pela tendência ao movimento lento organizado a partir do centro gravitacional do corpo, pela busca de um estado de serenidade. O sentido e propósito dos treinamentos taoístas consistem em operar uma transformação global do praticante, ao propiciar uma experiência específica do ser no mundo, mais do que expressar uma concepção lógico-estética do mundo. Dessa reorientação geral do mundo de vida, despontaria a longevidade como um efeito ostensivo. O corpo taoísta comporta mais variações, pode incluir compleições corporais, gêneros e idades diversas, e não requer o excessivo tônus muscular e a aparência jovem das normas corporais do capitalismo contemporâneo. Corpo taoísta, um contraponto aos corpos biomédicos contemporâneos. Se descreve o movimento da modernidade como uma trajetória linear, em velocidade crescente, em busca do novo, como disse Bauman, acirrada a partir do advento da sociedade do consumo, o contraste com a circularidade taoísta é evidente. A agitação incansável da modernidade líquida, para usar o termo de Bauman, seria percebida a partir de um posicionamento existencial taoísta como fundamentalmente patogênico. Toda uma literatura tem sido produzida acerca do valor do corpo e fundamentalmente da boa aparência corporal,
como capital social nas sociedades globalizadas. Se uma das formas tendencialmente hegemônicas das corporeidades da sociedade de consumo é representada pelo idioma do fitness, suplementada pelo uso de cosméticos de biotecnologias para ocultar as marcas do tempo e a pluralidade dos corpos vivos, a corporeidade taoísta poderia ser pensada como um de seus contradiscursos possíveis. Em um livro recente, em que discute a possibilidade de uma compreensão fenomenológica do corpo e analisa o papel das biotecnologias na construção da corporeidade contemporânea, Ortega fez uma descrição crítica do que define como bioidentidades, fundadas num ascetismo conformista e normativo, caracterizado pela busca da perfeição corporal e da saúde, transformadas numa finalidade em si mesma. Para o autor, a biosociabilidade, padrões sociais organizados a partir de identidades estabelecidas em termos de características e performances corporais, seria resultante do encontro do capitalismo com as biotecnologias e a medicina. Nesse sentido, o cuidado normativo de si, por meio da adesão à dieta e ao fitness, torna-se um índice de valor moral do sujeito. No entanto, esta tendência convive de maneira ambivalente com os desejos consumistas de gratificação, que colocariam em risco a saúde e a boa forma duramente conquistadas. Ortega descreve essa tensão em termos da ambivalência entre hedonismo e disciplina. A despeito do discurso de valoração da saúde, o que o sistema de normatização dos corpos, formado pela articulação entre a disciplina do corpo maquínico das academias de ginástica e a correção das formas de superfícies do corpo das clínicas de estética, opera é um trabalho sobre a aparência da juventude e da saúde. As dietas, os complementos alimentares, os esteroides e os procedimentos cirúrgicos estéticos podem oferecer uma série de riscos à saúde. O preço a pagar pela perfeição aparente é almejado. Ainda que outras possibilidades de cuidado de si, como as práticas taoístas, tenham um ponto de contato com a preocupação globalizada contemporânea com a saúde e a longevidade, característica dos processos de exteriorização do sujeito, ao mesmo tempo, há contrastes marcantes. As performances musculares e a transformação dos corpos a partir de sua superfície, a maneira líquido moderna, tem como seu oposto a construção do corpo a partir de seu centro, como a vivenciam os praticantes taoístas. Nesse segundo caso, o invisível tem precedência sobre o visível, sendo a aparência um efeito bastante secundário de todo o trabalho interior. Assim como afirmava o mestre Liu Pailin, com a prática do Tai Chi, o feio fica bonito e o velho fica jovem. Ainda assim, o embelezamento e a aparência da juventude nunca são finalidades das práticas taoístas. Além disso, no mundo da vida taoísta, a velhice segue sendo valorizada como uma das linhas que formam a silhueta do sábio, ao contrário da desvalorização moderna da experiência dos mais velhos, tematizadas
desde os clássicos ensaios de Benjamin sobre a modernidade. O que se busca evadir do taoísmo é o declínio e o adoecimento, habitualmente associados à experiência de envelhecer. O dilema que se pode colocar para a prática do taoísmo mais evidente nas grandes cidades de nosso tempo é o de preservar seu espaço como um modo de vida crítico à agitação e ao consumismo contemporâneos, ou ser cooptado pela lógica das biotecnologias como apenas mais uma técnica de serviço do bom desempenho corporal. Isto é uma mistura de ferramenta estética e válvula de escape para o estresse crônico da vida urbana. Caso análogo à apropriação da yoga pelas academias de fitness, reduzida a mais uma ginástica, mais uma alternativa para estar em forma. Considerações finais. Com atenção ao caráter múltiplo e intercultural das metrópoles líquido-modernas, por meio da combinação de análises micro e macrosociológicas combinadas, emerge uma pluralidade de possibilidades alternativas de modos de subjetivação corporificados. Dessa perspectiva, o quadro geral se reconfigura com o corpo biomédico, biotecnológico, objeto de consumo, aparecendo como expressão de apenas uma dentre várias possibilidades de corporeidade. O corpo-máquina, derivado da modernidade ocidental, dialoga de forma tensa com outras possibilidades de corpo-pessoa, algumas delas constituídas de forma mais holística, como no caso das medicinas tradicionais e das religiosidades não cristãs, de matriz indígena, afro, asiática, etc., que se tornaram disponíveis em contextos multiculturais globalizados, transcendendo o âmbito de suas comunidades étnicas de origem. A esse respeito, um paralelo interessante com as conclusões derivadas de meu exemplo etnográfico do taoísmo no Brasil é o mapeamento comparado das técnicas corporais não ocidentais na cidade de Buenos Aires, que aponta para conclusões análogas sobre as possibilidades de outras formas de subjetivação, ainda que o contexto nacional seja outro e o material seja empiricamente mais diversificado. Para finalizar, julgo necessário destacar a importância de evitar uma leitura essencialista do taoísmo. É evidente que, como outras tradições de longa duração, se trata de um conjunto heterogêneo de movimentos com características e públicos contrastantes. Há variações em termos históricos, mas também geográficos. Por isso, não se trata de buscar uma forma pura ou essencial do taoísmo. Nesse sentido, o posicionamento etnográfico oferece a vantagem de reduzir a idealização monolítica da tradição. Um grupo específico pratica uma versão contemporânea e transplantada do taoísmo, nem por isso menos legítima. E mais, no ambiente multicultural, o texto cultural taoísta aparece como um dentre tantos correntes de tradições culturais, para utilizar o termo de Barthes, que se entrecruzam nas biografias de atores sociais particulares. Ainda assim, reconhecer uma subtradição contrastante com os modos de corporeidade hegemônicos nas grandes cidades globalizadas, indica a potencialidade para a adesão de uma tradição, como essa assume tons de uma crítica cultural à sociedade de consumo. Essa crítica se constitui muito mais no plano do vivido
do que como uma praxis explicitamente política. O potencial de dissidência dos taoístas com relação à subjetivação para o consumo se inscreve em seus corpos que se movem em seus ritmos lentos, mais lento, em ritmo mais lento, neste movimento pela metrópole. Obrigada por ter ficado comigo até o final. Inscreva-se no canal, clique no sininho para ativar e ver os novos vídeos que vão sendo surgidos por aqui. Clique no like para dizer ao algoritmo que nosso assunto é importante nesse mundo virtual. E siga estudando. Vamos lá!